Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal do Instituto Reconvexo. Eu sou Valéria Silvestre, sou gestora de políticas públicas, colaboradora como relações institucionais do Instituto Reconvexo, e hoje tenho a honra e a felicidade de receber no canal a pessoa que fundou o Instituto Reconvexo, que tanto nós falamos em nossas lives, e também temos um convidado ainda mais especial, que é o pai de uma pessoa afetada, Lyon. Por que eles estão aqui conosco hoje? Porque o nosso diálogo na noite de hoje é sobre as questões de interesse público e de justiça social que podem ser fundamentais para amenizar os efeitos e os desdobramentos da doença rara Lyon na vida das pessoas que são afetadas por ela. Essa conversa também, ela vai poder nos trazer informações muito importantes sobre a primeira audiência pública sobre Lyon na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, no Distrito Federal, que ocorrerá na Comissão de Seguridade Social e Família na próxima semana, logo depois do feriado, dia 4 de novembro, às 14 horas. Vocês poderão acompanhar essa audiência pública, é aberta ao público, sem limitações de vagas, e nós vamos divulgar como entrar, como acessar essa audiência pública, que será remota, será pela internet. Então, vocês, por favor, acompanhem nosso canal, acompanhe nosso Facebook, nosso Instagram, ou seja, nossas redes sociais. Até o dia 4 de novembro estarão recheadas de informações para que todos e todas possam participar dessa audiência, tanto pessoas afetadas, quanto as familiares, quanto pessoas que são amigas de pessoas afetadas, que esse é o meu caso. Você também poderá saber mais na noite de hoje sobre o que é Lyon. Lyon, ela é uma sigla, ela significa neuropatia óptica de Leber. Ela é uma doença rara que se manifesta através de uma mutação genética na mitocôndria das células e que pode levar à perda total da visão de forma abrupta. E, em geral, ela acomete mais homens do que mulheres, sobretudo homens numa faixa etária muito jovem, na parte mais produtiva da sua vida, e isso causa um impacto muito grande, que necessita de alta readaptação. Então, é por isso que nós estamos com o Instituto Reconvexo e mais familiares e afetados pela Lyon, brigando, lutando há mais de 4 anos, através do Instituto Reconvexo e dos demais grupos de Lyon Brasil, Lyon do Nordeste, Lyon do Sul, o Lyon Internacional também, que somaram forças conosco através das 3 conferências que nós já fizemos falando sobre o assunto. Então, são 4 anos de muita luta para conseguir essa primeira audiência pública, por isso a nossa felicidade e a nossa esperança de poder discutir políticas públicas, discutir legislação e discutir, quem sabe, a criação de um plano nacional de apoio à pessoa afetada a Lyon. Os nossos convidados de hoje, vou dar um resumo de quem são. Dr. Rui Fernandes de Azevedo. Ele é médico, ele é cirurgião geral e cirurgião de trauma. Ele é mestre em saúde e ciências ambientais. E ele é pai do Heitor e do Arthur, sendo que do Heitor, do Augusto, do Heitor e do Arthur. Trava-língua, doutor Rui, desculpa. Sendo que o Augusto, ele é afetado pela Lyon desde 2020. Então, tem aí um diagnóstico recente, uma luta recente que está sendo travada por essa família. Dr. Rui e a sua esposa Cleia Fagundes vêm junto com esse filho, buscando soluções para esse assunto, os enfrentamentos que ele vem sofrendo. E temos o Mário César Vilhena, que é advogado, professor universitário e fundador do Instituto Reconvexo. É uma pessoa afetada a Lyon desde 2012 e vai estar conosco também nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu falei bastante porque agora só quero escutar vocês. Mário, querido, seja muito bem-vindo novamente. Nós que estamos sempre nos bastidores do Instituto Reconvexo, fazendo esse trabalho, essa articulação da comunidade Lyon, essa família, né? A nossa comunidade Lyon hoje chama-se de família, isso deve muito também ao seu empenho, à sua vontade de fazer com que esse bloco, que esse encontro de pessoas possam ser realizadas. E doutor Rui,
que nos procurou a partir do momento que teve o diagnóstico do seu filho e foi acolhido também por esse grupo, pelo Leon, pelo Cleiton, pela Fernanda, pessoas que são muito importantes dentro desse movimento e que puderam acolher e lhe dar orientações. Mário Vilhena, antes de nós entrarmos aqui no caso da audiência pública e até do Dr. Rui, que eu quero escutar um pouco dele, eu gostaria que você nos contasse por que você criou o Instituto Reconvexo. Ah, meu Deus, já começou com uma pergunta difícil. Mas sintetiza, porque quem quiser saber detalhes, tem vídeo dele aqui. É só por acaso que alguém está passando e nunca viu, hoje você conta um resumo, porque tem vídeo do Mário explicando tudo sobre o Instituto. Então, Valéria, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite para me chamar para estar aqui nessa noite incrível. O Dr. Rui, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que vocês vão ouvir ele falando, ele passa calma na voz dele, que é um dom. Eu passo ansiedade na minha voz. É uma honra estar com todo mundo aqui falando sobre esse evento incrível e sobre a sua pergunta. Um elogio, Valéria. Nossa, eu tô impressionado como você fala bem, né, sobre Lyon. Já sabe tudo, gente, uma faculdade já que você fez de neuropatia óptica de Leber. O Instituto Reconvexo, ele nasceu porque, em resumo, né, eu fui acometido e, como a maioria dos pacientes com Lyon, eu tive muita dificuldade para descobrir o diagnóstico. Possibilidades da vida, eu consegui ir para fora do Brasil, e fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra e na Alemanha, eu consegui colecionar algumas informações de Lyon que eu não tinha recebido no Brasil. Eu tinha percebido que a gente tinha um problema de profissionais que não conheciam sobre a doença Lyon, um problema de estudo, política pública, educação dos profissionais de saúde. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com muita força, muita vontade de, primeiro, encontrar pessoas que estivessem afetadas com Lyon. Não sei o quanto todo mundo sabe isso, mas o Brasil é o país com a maior família em número de afetados, a família de Colatina, com a maior quantidade de membros afetados, né? Então, uma família que tem algumas pessoas já passaram por aqui, né? O Pedro, a Aldete, a matriarca do Lyon, e eles passaram por diversas pesquisas que foram objeto de estudo no mundo todo. E as pessoas comentavam comigo. E eu fiquei meio inconformado de saber que a gente era um país famoso pela Lyon, por ter a maior família, um país com muitos afetados. Imagina que as pessoas com Lyon são mais ou menos uma em cada 25 mil, uma em cada 30 mil, de acordo com a média mundial, mas um país onde a gente não tem informação acadêmica, formação médica, não tem profissional com Lyon. Muitos estados não têm um profissional de neurooftalmologia, que é o profissional que cuida da neuropatia óptica hereditária de Leber. Então, por conta disso, eu comecei a colecionar algumas informações de um lado, e de outro eu comecei a conversar com pessoas e famílias afetadas. Isso gerou um movimento natural, não é uma vontade, né? As coisas vão acontecendo e chegamos onde estamos hoje. Um grupo gigantesco, com pessoas... até algum tempo atrás eu conhecia todo mundo, hoje eu já não conheço todo mundo do nosso grupo, com muitos canais, e com esse trabalho lindo que você está tocando aqui, que é um trabalho de informação e formação também, né? Convidar gente bacana para falar sobre Lyon. Obrigada, Mário. Doutor Rui, como que a Lyon entrou na sua vida? Bom, boa noite, Mário. Boa noite, Valéria Silvestre. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Dizer inicialmente da satisfação muito grande de poder estar participando dessa live com vocês. Dizer, Mário, que o seu trabalho frente ao Instituto ele é um trabalho fantástico. Eu tive conhecimento do Instituto logo que eu fui agregado ao grupo de WhatsApp de pais e familiares, de familiares afetados, desculpa, quando o meu filho me colocou à disposição de entrar no grupo. Assim que eu fiz, eu logo tomei conhecimento do Instituto e visito a sua página com frequência, Valéria. Talvez vocês não saibam, mas eu sempre tenho visto algum evento do Instituto Reconvexo. E acho que a sua iniciativa ela foi fundamental e importantíssima para agregar todos os afetados e os familiares dessa doença que, como você já falou, é uma doença rara. Pois bem,
Desculpa. Eu sou médico, mas não sou oftalmologista, né? Eu sou cirurgião do trauma, eu trabalho em pronto-socorro, eu também sou professor universitário aqui da Faculdade de Medicina da minha cidade. Eu moro numa cidade de cerca de 100 mil habitantes aqui no interior da Bahia, que chama Guanambi. Nós estamos localizados no centro-sul baiano, próximo a Minas Gerais, na microrregião aqui de Vitória da Conquista. Então, meu filho, ele havia se formado, o filho mais velho, o Augusto, como Valéria falou, eu tenho 3 filhos homens, né? E o Augusto havia se formado há cerca de 4 meses atrás dele manifestar os primeiros sintomas. O Augusto estava em São Paulo e ele era portador, até conversei com Valéria sobre isso rapidamente antes, ele era portador de ceratocone há algum tempo, com diagnóstico firmado de ceratocone, e uma determinada noite, ele aí em São Paulo, ele me liga, eu aqui na Bahia, e me disse que ele não conseguiu terminar de assistir um filme, porque a visão realmente borrou rapidamente, né? E ele ficou ali meio sem jeito na casa de outras pessoas amigas, e me ligou falando isso, e eu, olha, filho, amanhã você já procura, falei com a pessoa que ele estava na casa, uma pessoa muito bacana e amiga dele, né? E eu falei com a pessoa, vê se você ajuda a encontrar aí uma clínica de oftalmologia onde ele possa rever essa questão da sua ceratocone. E Augusto começou uma clínica, 2 clínicas, 3 clínicas, até que ele chegou em alguém que pensou em Lyon, né? E não demorou muito, né? Ainda bem, ele estava num grande centro. Ele também, apesar de ter ser usuário de plano de saúde, isso facilitou, de certa forma, mas não foram todas as portas que estavam abertas para atender o usuário de plano também. Mas, enfim, depois do terceiro profissional, ele chegou à doutora Juliana Salum, que realmente fez a suspeita diagnóstica e, a partir daí, ela o encaminhou ao Dr. Felipe Chicane. Ele chegou em Dr. Felipe Chicane e, após examiná-lo, ele fez a suspeita diagnóstica mais firmemente do Lyon, solicitou o teste genético e, imediatamente, ele fez a indicação e discutiu com Augusto e, posteriormente, Augusto discutiu comigo da introdução, assim, o mais breve possível da idebenona naquele momento, mesmo sem o diagnóstico firmado, enquanto aguardávamos o resultado do teste genético, que, como vocês sabem, né, é encaminhado para os Estados Unidos e demorou 3 meses para chegar o resultado. Pois bem, a Lyon entrou dessa forma na minha vida, né? E eu espero que essa entrada dela na minha vida tenha sido para que eu pudesse caminhar com todos os afetados e com todos os familiares para sempre, até a gente buscar uma alternativa de tratamento eficiente e uma alternativa de um tratamento definitivo. Eu acho que, às vezes, a gente se lamenta por certas coisas, mas depois de muita reflexão, né, eu hoje tenho assim, a convicção de que a Lyon veio para mim como mais um grande desafio. Eu já enfrentei grandes desafios na minha vida, né? E a Lyon é mais um grande desafio. E eu fiquei observando, Mário e Valéria, durante esses 1 ano e meio, e sempre ali ouvindo as indagações, as angústias, os sofrimentos das pessoas do grupo de WhatsApp, e fiquei pensando, poxa, eu que sou um cidadão de classe média, meu filho era usuário de plano de saúde, e ele teve um diagnóstico relativamente muito precoce para os padrões nacionais e até internacionais. Né? E quando ouvi relatos no grupo de pessoas que chegaram a passar por algumas dezenas de profissionais oftalmologistas para poder terem o seu diagnóstico, eu fiquei pensando, como é que está a realidade da Lyon no Brasil, nos países da América Latina, nos países pobres da Ásia, da África e no mundo como um todo. Não deve estar fácil. Portanto, essa realidade de que a Lyon
é uma doença rara, né? E a gente considera doença rara em termos de prevalência na área médica, quando a doença tem menos de 65 pessoas por cada 100 mil afetados, e em todas as estatísticas que a gente lê a respeito de Lyon, ela varia aí de 1 para 9 pessoas por 100 mil. Se a gente pegar uma média, vamos colocar nem 1 nem 9, mais 5, nós teríamos no Brasil, por baixo aí, mais de 11 a 12 mil afetados pela Lyon. Não sei se o Mário também chegaria a esses números, depois ele vai ter a oportunidade de falar. Mas, então, assim, é uma doença que eu acho que ela acaba sendo muito subdiagnosticada. E quando a gente pensa em Lyon Plus, aí a coisa ainda tem muito mais subdiagnósticos ainda. Então, Valéria, foi dessa forma que a Lyon entrou, né? A posteriori, interessante que a gente é chamado para uma responsabilidade e eu comecei a buscar de onde é que teria vindo a Lyon, né? E hoje, né, depois de encontrar uma pessoa que vocês possivelmente conhecem ou já ouviram falar, que é o Agileno, que é um afetado por Lyon há pelo menos 30 anos, 25 anos, enfim. O Agileno, eu encontrei com ele que mora numa cidade vizinha minha. A nossa cidade dista 30 quilômetros uma da outra. O Agileno mora na cidade de Caetité. Muita gente não conhece, mas eu gosto de fazer essa referência, que Caetité é a terra natal do educador Anísio Teixeira. Então, assim, é uma referência nacional. Então, o Agileno mora lá, e eu tive na casa do Agileno. E, assim, descobri o Agileno e descobri a relação familiar dele com a minha sogra, não é? E, para minha grande surpresa naquele momento, ele me mostrou uma árvore genealógica onde ele já tinha levantado mais de 50 pessoas portadoras da Lyon. Então, assim, é uma família grande de portadores também, de afetados também. Então, esse é o resumo, Valéria. Espero não ter prolongado muito, desculpe. Imagina, foi bem sucinto, inclusive. Estamos aqui até mandando um abraço para o seu Agileno. O seu Agileno é um querido no nosso grupo. Em breve será uma pessoa também entrevistada aqui no canal. E sempre as pessoas que surgem aqui, seu Rui, falam ou do seu Agileno, ou falam da Dona Odete, ou falam do Mário, ou falam do Cleiton. Então, são pessoas que são peças muito chaves, que é uma espécie de amálgama entre todos nós, né, que estamos voltados aí para essa luta, para a construção de uma política nacional de atenção e de apoio à pessoa afetada a Lyon, que é esse o objetivo de tudo que nós estamos fazendo, porque por mais que nós tenhamos uma necessidade emergencial, e aqui eu vou falar emergencial mesmo, nós temos pessoas afetadas Lyon que passam necessidades muito severas de alimentação, de emprego, de moradia, de colocações na sociedade, porque perdem a visão de uma hora para outra, perdem o emprego, perdem condição social, ficam na dependência de famílias. Então, nós temos uma série de urgências dentro desse grupo, mas nós temos também uma urgência que é estruturar algo que seja maior, que seja independente de ter depender de uma ONG, ou depender de um setor, ou depender de uma ajuda assistencial. Nós precisamos ter uma política nacional que realmente apoie inclusive com o medicamento, que nós vamos falar aqui, o senhor citou ele, né, que é o Idebenona, que é um dos medicamentos que nesse momento vem demonstrando algum tipo de não solução do problema, mas ameniza o problema e evita até mesmo que a cegueira chegue ao completo. Não é isso, Mário? É isso. Quero só fazer um comentário antes, para a gente não perder os dados que o Dr. Rui trouxe, se vocês me permitem. Boa. Ele falou sobre a quantidade de afetados no Brasil, né? E é uma coisa muito... A gente pode ficar aqui, né, pensando em números, mas o fato da gente não ter um número concreto, ele denota o problema que o Brasil tem em diagnosticar pacientes com diversas doenças, e o Lyon é uma delas, né? A subnotificação da Lyon é um problema que a gente está enfrentando. Então, assim, demonstra a falta de política pública para a gente tentar entender quantos são, e a partir de saber quantos são, como que a gente vai investir esforço, verba, insumo, medicamento, tratamento, pesquisa, para tratar esse problema, que é um problema que afeta essas pessoas, né? Essas pessoas, nós somos parte dessa comunidade. Só esse adendo, assim, que é muito importante falar desses números que o Dr. Rui trouxe para cá.
Aí a sua pergunta era sobre o Idebenone, né? Isso, exatamente. Não, especificamente sobre o Idebenone também, eu falo da importância das pessoas tomarem o Idebenona. É um tratamento paliativo ainda para muitas pessoas, algumas voltam a enxergar completamente com o Idebenona, e ainda está se estudando ainda os efeitos da Idebenona. Uma das coisas que a gente sabe é que ele não tem efeitos colaterais em relação às pessoas, então às vezes as perguntas falam, estou sentindo isso, aquilo, com o Idebenona. Não existem efeitos colaterais. O que acontece é que, como é um medicamento e o uso dele para neuropatia de Leber é relativamente novo, a ciência ainda está, e os médicos ainda estão descobrindo quanto tempo tomar, por quanto tempo ele faz efeito, mas assim, uma coisa que já se sabe é que, na maioria dos casos, ele garante a quantidade de células mínimas para o nervo óptico, então, às vezes, o paciente e a pessoa com Lyon, ela fica numa angústia, eu vivo essa angústia, né? Porque fica tomando uma medicação que é cara, é inacessível, né? Então, mais ou menos aí entre R$800 a R$1.000 e tantos o tratamento aqui no Brasil, e muitas vezes a pessoa toma e não vê um resultado na prática, ela não tem uma acuidade dela, a visão dela não volta, né, como ela gostaria que voltasse. Mas a mensagem importante é que essa vitamina, porque é uma vitamina, ela acaba mantendo condições mínimas a longo prazo para o nervo óptico se estabelecer. E se um dia a gente tiver uma terapia que estabeleça a cura da doença, ou que faça o nervo óptico voltar, a gente tem uma condição do tecido do nervo óptico melhor para essa visão ser recuperada, entendeu? Então, eu estava conversando com o Chicane ontem, por coincidência, sobre isso, e ele estava me contando que existem pacientes que morreram com 90 anos de idade e descobriram só no final da idade que tinham neuropatia óptica hereditária de Leber, e aí ele vê a camada de célula do nervo óptico bem fininha, a pessoa já quase sem célula, né? As células morrendo. E pacientes que tomaram o Idebenona e ficaram tomando e mantém ano após ano, através daquele exame que chama OCT, esqueci agora o nome do OCT, gente, mas aquele exame de fibra... A tomografia de coerência óptica de fibra nervosa. E aí ele consegue, ano após ano, os pacientes conseguem manter o padrão de células e com isso, a longo prazo, a pessoa mantém a visão. E a outra coisa que é importante se falar também em relação ao Idebenona, a importância de se tomar ele, é porque assim, quando a gente vai perdendo um pouquinho de visão a cada ano, um pouquinho a cada ano, a gente não percebe. Mas se a gente juntar esse pouquinho em 20, 30 anos que a pessoa vive, eu tenho 30 anos, eu quero viver até os 100. Então, se eu parar de tomar Idebenone hoje, talvez em 5 anos eu não note. Mas em 20, 30, 40 anos eu passo a notar a perda de visão. E isso pode ser prejudicial. Então, por isso a importância de se tomar o Idebenona e por isso a importância de ter uma política pública para viabilizar o Idebenone e baratear o custo dele. Sem dúvida. Se posso falar um pouquinho, Valéria? Pode ficar à vontade. Interessante porque os dois antioxidantes, né, que se usam, que se testou e que se usa até então, especificamente só o Idebenone no Brasil está realmente não está específico até na própria Anvisa, específico para uso liberado para a Leber, mas a gente divide a doença em 3 fases, na verdade. E nessa fase aguda, ou subaguda, de até 6 meses, e na fase que a gente chama de dinâmica, que seria até 1 ano, né, e depois, a partir daí, a doença cronifica, a Idebenone, ela provavelmente, eu li bastante artigos a respeito disso, inclusive o próprio artigo original do laboratório alemão que desenvolveu a droga, eles têm realmente uma expectativa de que parte desses pacientes podem ter uma melhora. Sobretudo, pacientes que tenham uma mutação específica que poderia responder melhor. A grande dúvida, Mário, e que os estudos mostram é que será que esses pacientes que tiveram melhora, eles também teriam melhora espontaneamente ou não? No estudo onde se deixou o grupo placebo sem Idebenone e o grupo com Idebenone, os resultados eles foram um pouquinho melhores para o grupo que usou Idebenone. Estatisticamente não houve diferença significativa. Então, isso é importante a gente chamar a atenção, porque parece que o próprio laboratório diz que não há nada que
que possa mostrar que um uso a longo prazo, no estudo atual da arte, que ele realmente beneficiaria, o uso do iberdenone beneficiaria esse paciente. Nesses primeiros 1 ano a 2 anos, eles relatam algumas experiências que sim. Com relação ao EPI 743, os trabalhos também não foram convincentes em relação a isso. Então, nós estamos ainda com essa questão aí das drogas antioxidantes, nessa seara, nessa área meio nebulosa. Mas é fato que, se há alguma expectativa de que possa haver melhora para alguns desses pacientes, sobretudo nesses 24 primeiros meses de doença, a gente precisa lutar para que essa medicação possa vir a ser disponibilizada, sim, né, na lista de remédios da Anvisa e que possa fazer parte da lista do Ministério. Até porque, se a gente for considerar com outros medicamentos de alto custo, ele não seria um impacto econômico nem tão violento assim. Então, não tem por que a gente não brigar por isso também. Quando a gente fala em medicamento de alto custo, existem medicamentos, por exemplo, para tratar o câncer, né? Que eles custam 50 mil reais a dose, 100 mil reais. Isso é um medicamento de alto custo. Tem medicamentos que custam 1 milhão de reais o tratamento todo. A gente está falando de um medicamento muito mais barato, que é o valor que eu dei, mais entre 800 reais a média do Brasil, né? Então é bem mais barato. E o interessante é que se nós desejamos ter dados concretos, o uso do medicamento tem que ter continuidade. Enquanto nós tivermos pessoas afetadas que usam esse mês que vem não dá, usa o outro mês que vem não dá, a gente não consegue ter uma linearidade de pesquisa e de avaliação para saber se realmente o medicamento é válido ou não, se essa vitamina oferece o resultado ao menos de estabilização ou não dessa perda que o nervo óptico está sofrendo. Então, uma das coisas que nós vamos levar para a audiência dia 4 é essa pauta, porque a continuidade desse medicamento ela é fundamental para poder fazer essa medição depois. Eu estou entendendo corretamente, doutor Rui? Tá, porque assim, não dá para a gente fazer trabalho científico se a gente não tem grupos específicos, né, randomizados, alguns e um grupo grande de brasileiros usando isso e um grupo não usando. Para a gente poder fazer um trabalho duplo cego, tem que ser assim. E essa pesquisa precisa acontecer também no Brasil. Eu encontrei vários trabalhos, centenas de trabalhos nas bases de dados do mundo inteiro com relação ao uso de iberdenone. E no Brasil, muito poucos trabalhos mostrando isso, exatamente por conta dessa dificuldade da aderência. Então, é necessário que a gente tenha, né, para que a gente possa mostrar que se realmente aqui, na nossa população, né, que a gente tem também aqui a maior incidência de pacientes, 11.778, é verdade, que responde pior. Então, se a gente tem essa maioria de pacientes, se vai ter alguma resposta, considerando as condições epigenéticas, as condições ambientais do país, o que é que isso poderia influenciar? Então, acho que tudo isso precisa ser levado em consideração. Tem uma coisa que é muito interessante sobre a possibilidade do SUS oferecer o medicamento, porque a gente está descobrindo, a gente redescobriu o poder do SUS na pandemia agora que a gente está vivendo, né? Verdade. E o SUS ele tem um poder de negociação. Imagina que ele negocia pelo Brasil inteiro, né? Então, quando ele vai comprar um medicamento e ele vai implementar esse medicamento, ele faz um cálculo para distribuir em todas as regiões do Brasil. Quando ele vai sentar para negociar numa licitação com a empresa que vai vender esse remédio, o poder dele de negociação e de negociação em relação ao valor é muito grande. Então, a gente tem alguns exemplos. Eu peguei o exemplo, eu estava lendo esses dias sobre os remédios de tratamento do HIV, que é o Truvada, e eles conseguiram reduzir 5 vezes o valor do remédio. Eu fiquei assustado, assim. E quando a gente pensa para uma pessoa, 5 vezes é um dinheiro médio, né? Agora, pensa isso em milhões e milhões de reais. Então, sei lá, se a gente está falando em 5 milhões de reais, a gente diminui para 1 milhão de reais, né? Em 500 milhões de reais, a gente diminui para 100 milhões de reais. Então, o poder de negociação do SUS é muito grande. Por isso a importância do SUS estar com os pacientes de neuropatia de Leber. É tão importante, né, Valéria? É tão importante quanto, e seguramente mais importante, a gente buscar garantir, né, nessa nossa discussão do dia 4, várias outras políticas públicas, né? Quando eu contei um pouquinho do que eu passei, né, então, assim, eu entendo que a gente precisa ter um diagnóstico precoce. Então, a questão da garantia do teste genético pelo SUS
ela precisa estar em pauta e tem que ser fortíssimo, né? Nós precisamos ter também serviços universitários em cada região do país, pelo menos um serviço de referência. Nós temos 5 regiões do país. Se considerarmos que a região norte é muito grande, muito distante às grandes cidades, Manaus e Belém, pelo menos 2 centros ali, mas daria para concentrar um centro no sul, um centro no sudeste, um centro no nordeste, um centro no centro-oeste, sem dúvida. Que as pessoas de algum hospital universitário de referência tivessem ambulatório de Leber, conhecessem o Lyon, né, um especialista, um notório saber sobre o Lyon, porque em todas as regiões do país tem portadores, tem afetados. Então, isso é algo que nós não podemos abrir mão, precisa estar lá constando isso sim. E o acesso aos exames que são caros, na maioria das vezes esses exames são caros, tanto a OCT quanto a campimetria, né? Porque o fundo de olho é um exame comum do oftalmologista. Ele faz com um aparelhozinho comum, né? A gente faz um fundo de olho, que é a fundoscopia, e ali já dá para ver algumas alterações, como a palidez do nervo óptico, como a tortuosidade dos vasos, como há outras situações mais profundas, como o edema e tal, é só o ECT, o edema do nervo óptico mesmo, não vai ter jeito. E a campimetria também não está disponível, não é um exame simples de ser feito, mas o exame de triagem e esses exames básicos, é preciso que a gente garanta que eles estejam presentes, pelo menos em um serviço de referência do país. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental para a nossa luta, Mário. Sim, e tem um protocolo, né, Mário? Porque sempre quando nós estamos entrevistando alguém no canal, uma pessoa afetada a Lyon, essa falta de protocolo, até alguém pensar em Leber, já colocaram para essa pessoa uma série de medicamentos que até prejudicam a situação dela, né? Deixaram essa pessoa sem resposta por meses, até anos, porque não pensaram no assunto, até que acontece de chegar alguém de fora, ou ir para fora da sua cidade, ou ir para fora do seu estado, para conseguir encontrar alguém que, olha, peraí, eu acho que isso é Leber, vamos dar uma olhada? Então, a gente tem também um protocolo nas escolas de medicina, né, de oftalmologia, que deveria fazer parte da grade curricular com destaque. Olha o número de pessoas que nós temos hoje já identificadas, isso porque temos subnotificação, e nós temos milhares de pessoas que são notificadas com a doença rara Lyon, com essa mutação genética. E nas escolas de oftalmologia isso não é tratado. Na primeira conferência que nós fizemos, foi dentro da Escola de Oftalmologia aqui da Universidade de São Paulo, e algumas meninas, né, jovens, estavam na plateia, lembra-se, Mário? E que elas ouviram falar, porque teve um livro que um dia circulou, ia ter seminários entre elas, cada um ficou com um trecho desse livro, e um trecho desse livro falava de Lyon. Quando elas perceberam que teria uma conferência, elas se inscreveram e foram para a conferência. Mas foi o único contato que elas tiveram, quase o último ano de faculdade, o único contato que elas tiveram foi o capítulo de um livro sobre Lyon. E na conferência elas puderam aí conhecer pessoas afetadas Lyon, conhecer mulheres afetadas Lyon, que são mais raras ainda, né? E tiveram assim diálogos fortíssimos, né? Oportunidade de conhecimento de informações, e queriam compartilhar para dentro da sala de aula. Mas se tivéssemos um protocolo, nós não ficaríamos dependendo apenas que uma sala de aula tivesse 2, 3 alunos para depois levar para dentro da grade curricular alguma provocação. Você, Dr. Rui, depois vocês foram assim no cerne da questão. Todo mundo que senta para contar sua história, conta a história parecida com a que o Dr. Rui contou do filho dele, a que eu vivi, ou que as outras pessoas contam, que a gente vai percorrendo esse caminho. Dr. Rui fala aqui de pesquisa médica e de equipamento médico, e você complementa a fala dele com treinamento médico, né? Com treinamento universitário. E essa receita, né? A gente está num país que é um país, maior que seja a crise, ainda um dos maiores países do mundo. Eu acredito muito no Brasil, a gente tem um sistema de saúde universal e a gente tem grandes universidades em todas as regiões do Brasil. Então, não tem por que a gente não ter um centro de pesquisa, aliás, centros de pesquisa que se especializem nas doenças mitocondriais e na neuropatia autohereditária de Leber. Tem uma coisa que é muito comum aqui no nosso grupo, Dr. Rui, que é as pessoas dão o nome dos médicos. E a gente ouve falar, eu conheço todos, assim, a gente ouve falar em 5, 6, de repente aí surge um outro novo, aí tem um 7º, um 8º. Mas para um país do tamanho do Brasil, a gente ter 7 especialistas no máximo, né? E um nome central, né, que é sempre falado, que é o do Dr. Chicane e do Dr. Frederico,
é muito pouco. A gente deveria ter neuro-oftalmologista e oftalmologista que conhecesse a doença em todos os cantos, para que nesses postos de emergência, de oftalmologia, as pessoas pudessem ter essa sacada que a Valéria contou. Exatamente. E, paralelamente, aqui eu vou começar agora a citar um pouquinho o chat, que nós estamos aqui já na metade da nossa conversa. Aqui no chat estão falando da necessidade de uma rede de reabilitação pelo SUS, né? A maioria das pessoas afetadas precisa dessa, a maioria, todas vão precisar de algum tipo de reabilitação, né? E precisa dessa orientação psicológica, porque é um impacto emocional muito grande, né? É uma mudança de vida muito abrupta. Nós estamos até, doutor Rui, em várias lives aqui, chamando isso de um luto, né? Porque é um rompimento com uma história de vida e a pessoa tem que começar do zero. Então, é um luto, ela sair desse luto da perda de quem ela foi, de como ela vivia, da qualidade de vida que tinha, e sem ter uma ajuda psicológica é ainda muito mais difícil. Então, ter uma rede multidisciplinar, e acho que esse é um dos pontos mais fortes que nós vamos levar para a conferência no dia 4, é brigar mesmo por uma rede multidisciplinar, onde todos e todas estejam envolvidos, da área da educação, inclusive, porque tivemos aqui pessoas que foram afetadas, Lyon, que não têm condições de continuar a estudar, porque a escola, seja pública ou particular, não tem um protocolo a ser seguido, a ser atendido. Várias denúncias tivemos aqui nesse canal de sofrimentos, de preconceito, de limitações, de desestimulações, né? Docentes desestimulando alunos, porque para o docente estava difícil lidar com uma pessoa com baixa visão ou uma pessoa cega dentro da sala de aula, então ele desestimulava esse aluno, essa aluna, isso é crime. Então a gente precisa, nessa audiência pública, que vai ser uma enxurrada mesmo, né, de reivindicações, aqui conversando, nós já temos 7, 8 pontos importantes que serão conversados, serão levados, porque nós temos uma demanda reprimida, né, de atendimento às pessoas afetadas, Lyon, e que vai se estender a todas as pessoas com perda de visão. Não é somente a pessoa Lyon, é que o foco do trabalho do Instituto Reconvexo, o recorte do Reconvexo, é essa invisibilidade da pessoa afetada Lyon, mas a oferta que nós vamos conseguir alcançando dentro do Legislativo e dentro do SUS e dentro de ministérios públicos, por exemplo, vamos ter que chegar no momento nesse ponto, nós vamos também levar para fora para todas as pessoas que têm perda de visão, concorda? Concordo. Aí, Valéria, outro ponto fundamental, né, que a gente não vai poder deixar de falar aqui hoje, tocar nesse assunto, é que nós vamos ter que brigar muito pela terapia gênica. Nós vamos ter que buscar todas as possibilidades que estiverem ao nosso alcance para que a gente entre de vez na pesquisa da terapia gênica com um grande centro nacional. Então, qual vai ser o serviço que vai se tornar referência? Recentemente, aí surgiu já uma pesquisa e já um trabalho realizado com a amaurose de Leber, que é outra doença. Aí vocês acompanharam isso aí no hospital, no Einstein, né? Acho que foi na Unifesp, não foi, doutor? Foi no Einstein? Oi? Não foi na Unifesp, não? Acho que foi no Einstein. Ah, tá. E assim, é um caminho, porque apesar de ser outra doença, o fundamento dessa terapia gênica ela é semelhante, né? É bem semelhante. Então, isso está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, né? Tem uma possibilidade também, e algumas coisas, embora de que isso esteja sendo também desenvolvido na China, mas eu também li sobre isso, né? Tem um artigo muito interessante, eu quero ver depois se eu consigo até postar aí, Valéria, para o Instituto, para que você possa disponibilizar um artigo muito interessante sobre terapia gênica. E, assim, eu acho que é algo que está realmente avançando muito. Tem 2 focos interessantes da terapia gênica, ambos mostraram resultados, principalmente nas pesquisas com animais, sem efeitos colaterais significativos e com resultados muito animadores, mas também já tem linha de pesquisa em relação à questão do ser humano, né? E, inclusive, eu posso falar aqui, não foi solicitado nenhum tipo de segredo, de sigilo em relação a isso, já teve
um afetado que viajou para os Estados Unidos e já procurou buscar se inscrever no programa, né? Pelo que eu fiquei sabendo, ele não teve assim, uma resposta muito satisfatória, porque a mutação dele é a mais rara, e onde ele foi, nesse serviço lá em Miami, essa mutação dele não estava na linha de pesquisa ainda. Eles estavam trabalhando com 1448 e com 11778. E não estavam trabalhando com a 3460, né? Então, assim, ele não foi, nesse momento, contemplado com com a possibilidade de participar da pesquisa, sabe? Mas a gente tem que lutar muito para isso, e eu acho que é preciso que a gente, nessa nossa audiência, sensibilize os participantes, os deputados que compõem aquela comissão. Eu acredito que a gente tem ali pessoas que são muito solidárias com a nossa luta, né? A exemplo do Dr. Sola, que é deputado membro daquela comissão, que foi assim através dele que eu consegui, conversando com ele, mostrar essas angústias, essas necessidades da comunidade Lyon. Isso no dia 20 de setembro, quando encontrei-me com ele aqui na nossa cidade. Eu tive a ousadia de ir até uma reunião do governador com outras pessoas e tive a oportunidade de falar com ele. E 5 dias depois ele apresentou a proposta, já com algumas demandas que nós levantamos na comissão. Essa proposta foi votada, o requerimento dele foi aprovado, e a gente está com a audiência marcada. Então, tem muitos outros deputados que eu acredito que se sensibilizarão, e é importante que a gente diga que o resultado disso, pessoal, que acompanha, é assim: depois de uma audiência dessa, isso pode se transformar num projeto de lei. Mário sabe, né? O resultado das audiências públicas são para isso, para se transformar em projeto de lei, e a partir daí, efetivamente, se transformar em políticas públicas estabelecidas. Então, eu acho que nós estamos assim no caminho. Teremos muito trabalho ainda, viu? O Instituto Reconvexo, com nós todos, familiares e afetados, porque é um longo caminho. Certamente teremos que peregrinar em Brasília, nos gabinetes que deverão estar abertos a partir do ano que vem, para que a gente ali faça com que isso possa realmente ser aprovado e ser tocado em frente como uma política efetiva. Desculpa, eu falei muito, hein, Mário? E eu quero abrir um parênteses. Desculpa, Mário. Só um parênteses. Nós estamos, quando o senhor fala, né, da importância do legislativo, ou seja, a figura dos deputados, dos senadores lá em Brasília, para que as pessoas possam compreender, eu vou falar aqui como gestora de políticas públicas e ativista pela democracia no país, é de suma importância que cada um e cada uma de nós nos posicionemos diante daquele que nós votamos, daquela que nós votamos. Nós temos amigos e familiares, pessoas queridas, ou somos nós mesmos afetados por essa doença e que devemos nos manifestar. Eu já falei isso várias vezes, né, nos grupos, em lives. Enche a caixa de e-mail, vai para as redes sociais, pergunta para esse teu deputado, para esse seu senador: você recebeu um contato do Instituto? Por que não respondeu? Porque nós, enquanto Instituto Reconvexo, nós enviamos praticamente para todos os deputados e para todos os senadores cartas, ofícios, pedindo uma audiência pública, pedindo para conversar com a Anvisa, pedindo para que eles observassem no SUS, né, os protocolos, o atendimento, e nós conseguimos, e aqui eu quero lhe agradecer de todo o coração, doutor Rui, nós conseguimos porque havia um pai que estava atento a essa luta, que percebeu uma janela de oportunidade com a chegada do deputado, anotei o nome dele aqui, é o Jorge Sola, do PT da Bahia. Ele vai até lá de uma forma ousada e diz: meu senhor, vamos conversar, está acontecendo isso, isso e isso. Dê uma olhadinha na sua caixa de e-mail, dê uma olhadinha com esse povo aqui que está brigando há 4 anos, que está buscando há 4 anos para falar sobre uma doença que está levando as pessoas à perda de visão. E aí nós temos hoje
15, 20 dias depois, a felicidade de fazer esse encontro aqui através de uma live, dizendo, vamos ser ouvidos. E uma audiência pública, o senhor tem toda a razão. Ela pode virar um projeto de lei, sim, e, no mínimo, vir um documento oficial de acesso público para nós estarmos com ele na caixa nossa de arquivo do computador e sempre reenviando para o nosso deputado, para a nossa deputada. Olha, você viu essa audiência pública? Ainda não foi resolvido. Eu gostaria de solução. Eu votei em você para isso. Então, eu fecho meu parênteses aqui e te devolvo a fala, Mário. Não aguentei, desculpa. Você falou já, não tem mais... É isso, assim. Então, se cada pessoa, cada família pede para os seus amigos mandarem... Você lembra para quem você votou hoje? Lembre quem você votou para deputado federal e para senador. Essas pessoas são importantes. Se você não lembrou, manda para os deputados e senadores do seu estado, pede para sua mãe mandar, para o seu primo mandar, porque com a audiência pública acontecendo... como o Dr. Rui falou, é só o começo, é o primeiro passo, a gente tem um montão de passos para dar, é um caminho longo e doloroso, e a pressão popular, ela faz toda a diferença, assim, a pressão popular, imagina se todo mundo do nosso grupo, os familiares mandarem, é muita gente mandando, a gente consegue cobrir o Brasil inteiro, porque a gente tem representante do Brasil inteiro afetados no nosso grupo, pais e parentes. É isso. Obrigado, Valéria, pela sua fala, obrigado, Dr. Rui. Imagina se a gente tivesse vários doutores Ruis no nosso grupo, né? Com essa ousadia que você falou. E eu me lembro aqui que eu vi na página do Instituto, tem uma fala sua muito interessante, e assim, onde você fala que a lei está aí, né? Nós temos, inclusive, a lei do portador, da pessoa com deficiência, a lei brasileira de não é? A 13.14.6, né? Não é isso, Mário? De 2015, então, exato. Essa lei é de 2015. Então, assim, eu vejo que você fala, isso não é favor, isso é direito. E nós temos que lutar pelos nossos direitos, né? Então, quando a gente fala especificamente da questão de possibilidade de empregabilidade dessas pessoas na iniciativa privada, a gente lembra que a lei diz que é de 2% a 5% de portadores, e nós precisamos lutar para que os portadores de Lyon tenham esse direito assegurado. Quando nós falamos de lei de cotas, a lei de cota é mais antiga, é de 2005, também está prevista em leis. Então, nós temos que saber que isso não é a favor de ninguém, ninguém está dando nada para ninguém, nós estamos simplesmente mostrando que os direitos existem e que nós precisamos lutar por eles. Então, eu acho que isso é fundamental que a gente chame a atenção dessas situações. Eu ouvi muito interessante aquela sua fala também, Mário. Obrigado, doutor Rui, obrigado. E você sabe que a lei brasileira tem umas coisas engraçadas no Brasil, porque a gente tem garantias legais, a lei brasileira de inclusão e a lei de cotas, são legislações muito arrojadas e que prevê, inclusive, pesquisa para doenças que causam deficiência, como a Lyon, por exemplo. E o que não é feito, né? Se a gente pegar o exemplo da calçada, teve um dia que eu, pessoa com baixa visão, resolvi seguir o piso podotátil, que é aquela marquinha no chão que tem para a pessoa com deficiência visual andar, para ver o que ia acontecer. Primeiro que não tem, né? Só tem, sei lá, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Aí eu saí de uma farmácia que tinha, e aí o piso me levou para o orelhão. E se eu não tivesse cuidado, eu teria dado com a cabeça no orelhão. Qual é a pessoa, o gestor público que pensou nisso, a pessoa que está colocando piso, ou a própria pessoa que está aplicando, que está colocando piso para uma pessoa cega, que vai bater a cabeça no orelhão? E isso é um exemplo que se manifesta na educação, na saúde, no lazer, na atitude das pessoas. Então a gente tem que... A batalha é muito além só de um tratamento, ela é uma questão de atitude e cidadania, né? É uma questão de mudança de cultura, né? É uma cultura pela solidariedade, é uma cultura pela empatia, é uma cultura pelo jogo de ganha-ganha. A gente tem um Brasil que tem um jogo explícito de eu ganho e você não, lasque-se você, quem pode mais chora menos. É isso que a gente tem que romper. Eu acho que é super importante a figura, principalmente do terceiro setor, das ONGs, que faz essa provocação com tecnologia, com técnicas de trabalho, com profissionalismo, mas com o coração. Então, quando nós nos unimos em cada reunião, estamos agora com o Instituto Reconvexo fazendo um planejamento para 2022 de ações, nos encontramos aí toda segunda-feira, das 8 às 11 da noite, debruçados, né, no assunto, debruçados na causa. Nós estamos fazendo isso para que, quando janelas de oportunidade se abrem, como essa que vai abrir agora dia 4, nós estejamos prontos.
nós temos o que falar, nós não vamos ainda parar para pensar no assunto, porque tudo é muito rápido. Então, se abre para nós essa oportunidade agora, a gente realmente tem que estar pronto para abraçar. E isso não só como instituto, mas como pessoa, como indivíduo. Cada um de nós, né? Eu tenho a minha deficiência, cada um tem a sua deficiência, a minha não é Lyon, eu sou a única não Lyon que está dentro desse grupo, no grupo de WhatsApp e etc., e aqui no canal, né? Mas tenho as minhas, eu tenho que estar na ponta da língua, o que eu preciso, o que me afeta, né? O que impacta, o que me limita, o que rouba o meu sonho. Então, a gente parar para pensar nisso é de suma importância, e depois pensar isso coletivamente e entrar num consenso, quais são as prioridades das prioridades, e a gente poder brigar por isso e fazer com que essas prioridades virem leis, ou que já é lei, que faça ser aplicada, né? Eu queria fazer um comentário, Dr. Rui e Valéria, se vocês me permitem, da importância desses grupos como o que a gente criou, né, o que a gente tem, que não é um grupo de uma pessoa, né, é um grupo, o grupo é de todo mundo, né, então o nosso grupo do Instituto Reconvexo e os grupos do Lyon Brasil, Lyon para Lyon, são de todas as pessoas, são de toda a comunidade. Se não fosse esse grupo, se não fosse a força do grupo, a gente não teria um trabalho como esse que a Valéria está fazendo, como que a Fernanda Lloyd faz nas entrevistas dela, e a gente não teria uma pessoa fazendo o que o Dr. Rui está fazendo também, né? De chegar lá e provocar, né? E chamar, ir para briga, ir para porrada. E se você estiver ouvindo a gente, se estiver se sentindo sozinho, se tiver interesse em participar, em ajudar, tiver uma causa, manda mensagem para a gente, ajuda a nossa causa e participa da nossa comunidade, porque vale a pena. Olha só o que está acontecendo, né? Tanta gente junto. Se eu quisesse, eu acho que eu não teria feito sozinho tudo isso. Agora, juntos, estamos conseguindo dar alguns passos. Verdade. Mário, hoje, somando todos os nossos canais, doutor Ruiz, nós temos mais de 300 pessoas assistindo essa live. São legal. 300 e-mails na caixa de cada um desses deputados até o dia 4. Imagina o impacto que isso causaria. Pode falar, doutor Ruiz, desculpa. Eu só queria colocar uma situação assim, que é também uma outra frente de luta, que eu acho que é muito importante, porque nós temos uma questão que é uma questão previdenciária, que eu acho que a gente não pode deixar de discutir. Então, assim, tem a questão previdenciária, tanto da previdência social como das previdências privadas. Porque imaginemos, como é que você considera, como já vi situações de portadores de Lyon se queixando disso, a pessoa paga uma previdência privada a determinado tempo. Repentinamente, ele começa a manifestar sintomas de Lyon. Quando ele vai buscar o seu direito com uma perícia médica, um relatório médico de que ele é portador de Lyon, a previdência privada o alega que ele é portador de doença pré-existente. Aí você veja, quem é que está completamente são na sua vida, com a sua visão absolutamente normal, de um dia para outro, passa a ter uma visão subnormal ou uma visão muito ruim, uma visão não profundamente, porque profundamente tem que ser acima de 20 para 400, mas uma visão grosseiramente afetada, que é de 200 a 40, fortemente afetada, que é de 20 para 200 a 20 para 400. Como é que uma pessoa passa a ter isso e ele não tinha nada, e uma previdência privada que alegar que ele era portador de doença prévia, ele não sabia de ninguém, não sabia de história familiar. Então, isso é algo que nós não podemos também achar que isso seja normal. É necessário que a gente crie, Mário, você, como advogado, você vai ter uma luta, eu acho que você certamente já passou, talvez, por situação parecida, de que a pessoa possa te procurar nesse sentido, de lutar para... ele não tinha conhecimento de doença prévia quando ele contratou uma previdência privada, não. Sim. E condições genéticas não podem ser alegadas como doenças prévias. No caso do Lyon, o plano de saúde ou a previdência, ela tem que considerar a data da manifestação da doença, né? Ou seja, a data da perda da visão, que é o que conta, né? É o sintoma que conta. Exatamente. Então, assim, eu acho que são várias frentes de luta, né? Que a gente vai ter que englobar, vai ter que sair um relatório assim, muito, muito bem conciso e muito bem construído e a várias mãos. Eu acredito que a gente vai poder fazer isso bem no dia 4. Eu espero que a gente tenha uma grande audiência, né? Mário, eu indaguei a Valéria, mas não perguntei a você, certamente o seu
convite deve estar chegando, eu recebi o meu ontem. Já chegou. Já chegou, né? Já. Pronto, então já está fechado o grupo aí das pessoas. Eu quero até colocar aqui, pessoal, é importante eu deixar isso muito claro, com relação a esse convite que foi feito a mim. Eu provoquei a reunião, mas em nenhum momento eu vinculei a minha participação como representante de pais e de familiares de Lyon, certo? Quero deixar isso muito claro para todos. Quando discuti isso, inclusive, com a secretária da Comissão de Seguridade Social, conversamos bastante, ela disse, doutor Rui, eu acho que não haverá nenhum problema em ser o senhor. Eu disse, olha, tem muita gente numa caminhada muito longa, e eu tive a oportunidade de conhecer a história da Odete Mosquen, né? Tem vários, inclusive, vídeos disponíveis, né? Para que a gente possa verificar a luta, né? O livro que ela fez, os caminhos, né? A trajetória de um sangue, né? Muito interessante. Então, assim, o Cleiton, que tem vários anos com o grupo, a trajetória de um sangue. A Valéria mostrou aí. Então, assim, eu disse, fiquei muito à vontade, olha, nós podemos discutir entre o grupo de familiares quem que poderia ser a pessoa a representar. Eles, olha, não, eu acho que pode ser você, e assim, eu quero deixar bem à vontade também que se alguém, por acaso, quiser manifestar-se contrário a isso, ou se colocar no meu lugar, não há nenhum tipo de problema, viu, gente? Eu quero deixar isso muito claro aí. Eu quero o senhor, doutor Rui. Também é. Eu penso que quem teve essa grande ousadia tem que estar lá na frente, porque o senhor foi a pessoa-chave nesse momento e o destino colocou o senhor nessa situação e é o senhor que é a chave do momento. Para mim, na minha opinião, é o senhor que deveria ter uma fala no lugar ali dos pais, das mães. As mães Lyon merecem todo o nosso carinho, né? As mães Lyon, elas carregam uma carga no coração muito pesada, né? Tem relatos incríveis de mães, quem não sabe o porquê, é porque o gene ele é transferido através da mãe para o feto, né? Em geral são os meninos, mas algumas meninas também podem ser afetadas. Então a mãe já dando tudo certo, né, seu Rui? Ela já tem sentimento de culpa, né? O filho dando tudo certo na vida, para ela faltou alguma coisa, porque é mãe que é sempre o melhor do melhor. Então a gente tem um grupo de mães muito potente, mulheres muito guerreiras, muito aguerridas, né, por essa luta, e nós deixamos aqui todo o nosso carinho para elas também. Agora, o importante é que a audiência ela é pública. Então, existem momentos em audiências, não sei se essa vai ter o tempo hábil, mas em algumas audiências públicas que eu já assisti em outros temas, tem a abertura para a pessoa se inscrever e ter o direito de uma fala. Né? Então, esteja às 14h, atenta ao momento do início dessa audiência pública. Se tiver abertura para inscrição, não perca a oportunidade, inscreva-se, né? Leve já, inclusive, o que você vai falar, tá? Essa é uma dica que a gente vai aprendendo com a experiência. Já leva o seu parágrafo, já leva a sua linha de raciocínio, já num bilhetinho, numa colinha, porque é uma oportunidade assim, ó. Valéria, é muito rápido, e aí você já sabe o que falar, e de forma pertinente, de forma lógica, de uma forma que possa entrar no documento. Fala. É importante contar para as pessoas, não sei se dá para a gente disponibilizar em algum lugar, quem quiser participar, assistir a audiência, se inscrever para falar, como é que faz para se inscrever, para falar, para assistir? Onde clica? Nós vamos compartilhar isso no nosso Instagram e no nosso Facebook, uma espécie de cartilinha, vou deixar lá passo a passo como entrar, assim que eu receber a informação de como participar, será compartilhada imediatamente com o público. Por isso que eu disse, daqui de hoje até o dia 4 de novembro, às 14h, fique atento às redes sociais do Instituto Reconvexo, também do Lyon Brasil, vou enviar para o Lyon Brasil, vou enviar para o grupo de mães, para a gente poder compartilhar o máximo possível, ficar muito facilitado para todos e todas poderem participar. Nós estamos Valéria, conversa. Só um minutinho. Oi, pode falar um pouquinho? Só para dizer, né, que aqui nós estamos todos em audiência aqui em casa. A Cleia está ali num outro quarto acompanhando, né? E o Arthur também, o Heitor, o Augusto também está acompanhando, mas ele está na Chapada Diamantina, então a família toda está acompanhando.
E, assim, nós temos um compromisso muito grande, nós 5 aqui, uns com os outros, nós estamos todos nessa luta, nós estamos todos sabendo muito e conversando muito sobre Lyon, né? A gente procura sempre estar aqui dialogando sobre isso. O apoio e a reciprocidade de tudo isso é muito grande aqui conosco, então nós nos amamos muito e nós estamos juntos nessa luta para tudo. Então, eu quero deixar isso muita clareza. E só, Valéria, aqui algumas pessoas às vezes ainda perguntam, talvez tenha alguém que ainda fale sobre isso, por que a transmissão é só materna, a gente pode falar isso em outra oportunidade, né, Mari? Conversar um pouquinho sobre essas questões médicas que envolvem a fecundação, como é que faz, por que o DNA mitocondrial do homem não vai passar, por que vai manifestar o DNA mitocondrial da mulher, isso é uma coisa bacana lá da biologia do ensino médio, mas tem gente que não sabe, é importante que a gente possa falar isso em outra ocasião, né? Eu acho que isso é muito legal. Combinado, sua volta aqui então já será agendada. Aqui nos bar, a gente já vai resolver uma data para o senhor voltar com essa informação, porque a maioria das mães não sabem disso e a maioria dos filhos também não sabe. Então é muito interessante trazer essa informação e quem sabe pode relembrar, porque o senhor disse bem, é aula de biologia lá do ensino médio e a gente vai poder resgatar essas informações. Muito boa ideia, adorei sua ideia. E aproveitando para eu fechar a minha fala e deixar vocês encerrarem, eu só quero chamar a atenção que hoje nós falamos aqui sobre uma audiência pública, além de nossas vidas, né, dos nossos sentimentos, das nossas expectativas, da nossa capacidade de organização e de união em prol de uma causa que é extremamente nobre. Nós falamos de uma audiência pública que irá acontecer na próxima quinta-feira, no dia 4 de novembro, que irá acontecer na próxima quinta-feira, no dia 4. Abriu um eco aqui. Desculpe. Eu estou em 2 computadores aqui, administrando o chat, etc. Então, no próximo dia 4 de novembro, às 14h, nós falamos de uma audiência pública, a primeira audiência pública sobre Lyon, que acontecerá na Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal, na Comissão de Seguridade Social e Família. Contudo, se você não encontrar nas nossas redes sociais, por algum raio que caia daqui para lá, você entra no site da Câmara dos Deputados, procure as comissões, a Comissão de Seguridade Social e Família, coloca na agenda oficial essa audiência que vai acontecer dia 4 de novembro e também lá terá a orientação de como fazer para participar. Da nossa parte, em resumo, o que nós queremos levar para essa audiência é a situação das pessoas afetadas Lyon nesse país, o diagnóstico de alto custo, que é muito difícil de alcançar um diagnóstico, a necessidade de um acompanhamento com especialistas, um atendimento multidisciplinar, né, médicos que conheçam o Lyon pelo Brasil todo, então a disseminação dessa doença a partir das salas de aula, nos cursos de oftalmologia, nos cursos de medicina, mas também hoje para os médicos que já atuam, sobretudo, no SUS, né, o fortalecimento do Idebenona no Brasil com mais informações, com possibilidades de importação, com possibilidade de fornecimento gratuito através do SUS, até para favorecer as pesquisas, favorecer o acompanhamento de tratamento das pessoas, né, garantir que a pessoa afetada a Lyon também possa participar de concursos públicos, possa participar de processos seletivos, que ela possa entrar no sistema de cotas de pessoas com deficiência, também levar a necessidade do BPC, alguém colocou aqui o LOA, né, ter uma assistência, isso também é levado, mas a inclusão também é levada, porque nós temos aqui, nesse momento, pessoas no chat, como, por exemplo, o Mário, professor universitário, e não depende de uma assistência do governo, né? Ele tem a sua profissão, ele pode trabalhar e a pessoa com deficiência visual, ela pode trabalhar sim. Nós temos vários vídeos aqui no canal de pessoas que têm profissões incríveis, profissões inclusive de comando, mesmo sendo afetada em sua visão, né? A facilitação de trânsito nacional por todo o Brasil e o trânsito internacional para acesso à pesquisa, acesso a discussões, acesso a conferências, acesso
acesso à informação digna, de qualidade e com precisão. Foi sobre isso que nós falamos aqui no encontro dessa live de hoje, em resumo, e eu gostaria de passar para que vocês pudessem fazer uma finalização. Mário, você tem a palavra. Na sequência, vamos fechar com o nosso convidado de honra de hoje, que é o Dr. Rui. Muito obrigada a todas. Eu já me despeço daqui e me fecho. Gente, depois da Valéria é difícil falar, né? Que ela já, né, colocou o tabuleiro na cabeça e saiu rodando. É muita informação, né? Então, dia 4 estamos juntos. Contem conosco do Instituto Reconvecto. Nós somos um grupo e no grupo a gente se fortalece. Não deixem de exercer sua cidadania, mandem mensagem. E eu queria deixar um beijo para as pessoas que estão aqui no grupo, para a Odete, para o Márcio, que está aqui, para a Carla e para a Fabíola. Faz tempo que a gente não se vê, pessoal. Se eu não falei para alguém aqui, eu vi essas pessoas participando aqui do grupo. Você que queira, que está assistindo a gente, que teve notícia, que conhece alguém com o Lyon, entra no site do Instituto Reconvexo, lá tem os grupos de WhatsApp, manda e-mail para a gente, ou escreve aqui que a gente consegue te colocar nos grupos e te orientar. Como a gente falou aqui no nosso vídeo, é o primeiro passo de uma série de outros passos que a gente está dando. A gente precisa muito da comunidade unida por conta disso. E vamos juntos. Conta comigo, eu conto com vocês, todo mundo de mão dada. Boa noite, eu quero agradecer a possibilidade de estar falando, conversando com vocês. Foi muito bom essa hora de conversa. Vou encerrar contando rapidamente 2 minutos só a conversa que eu tive com Cléia quando nós recebemos o diagnóstico, né? E ela me pergunta, você ficou triste comigo? Eu disse, não, meu amor, eu fiquei muito feliz por a gente ter se encontrado. Imagine que nós temos aí um desafio, né, muito grande de estar cuidando do nosso filho e estar atento com os 2 nossos filhos que nós temos. Mas pense num lado bom também, nós quebramos dentro dessa parte aqui uma cadeia de transmissão, nós só tivemos filhos homens. Mas agora nós temos a possibilidade de ajudar a quebrar muitos estigmas que estão colocados e, sobretudo, de buscar alternativas interessantes, viáveis, fundamentais para essa comunidade. Esse é o nosso desafio. Então, eu gostaria de concluir contando essa historiazinha e ficar aqui à disposição para as nossas próximas conversas. Muito obrigada a todos e todas que participaram conosco dessa live, uma live muito especial para todos e todas nós. Uma boa noite, semana que vem tem mais, e todos os dias, todas as noites, a qualquer momento, nas nossas redes sociais, nós temos postagens importantes com o tema mais importante da nossa vida, que é Lyon, a neuropatia óptica de Leber, é coisa séria, merece a nossa atenção, e nós temos que nos dedicar a isso enquanto cidadãos, além de afetados e afetadas, amigos e amigas e parentes de pessoas afetadas, enquanto cidadão brasileiro. O atendimento digno e honrado é um direito. Obrigada, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.